Bom, toda vez que eu vou criar um fundo, eu penso em três coisas. Eu penso no fundo, na imagem de fundo e na imagem de fundo com efeito. O fundo, geralmente eu me refiro à cor do fundo que eu vou construir. Por exemplo, vou dar um clique aqui no meu plano de fundo e vou escolher isso aqui, essa cor. Uma cor qualquer, vou aqui no balde de tinta e vou pintar. Eu penso isso aqui como fundo, tá bom? Agora, a imagem de fundo e a imagem de fundo com efeito, eu penso que será um efeito que eu vou fazer para esse projeto, ok? Então vamos lá, digamos que um cliente quer um cartaz verde, mais ou menos. Eu vou vir aqui no Google e vou pesquisar fundos verdes, né? Então esse fundo verde que eu vou pesquisar, eu pesquiso assim, ó, sempre fundos que não tenha muita imagem, né? Ó, aqui, isso ficou muito legal, daquela cor lá que a gente escolheu, ó. Tá bom? Eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Eu poderia pegar esse fundo aqui, né? Foi o que eu fiz. Eu apenas dei um clique no lado direito do mouse e copiei. Venho aqui para o Photoshop e vou dar um Ctrl V. Eu apenas poderia pegar essa imagem agora e aplicar, ó. Dar um Ctrl T e segurar o Shift e aumentar. Ok? Pronto. Já estava criado aí um fundo aí sem nenhum problema. Ok? É só colocar a imagem aqui, colocar o texto e começar a trabalhar. Simples assim. Bom, mas para aqueles que gostam de criar, qual é o segredo? O segredo, criar. Eu vou pegar aqui o meu plano de fundo, vou escolher essa cor verde aqui e vou criar esse fundo parecido com esse. Vou dar um clique aqui no meu background e vou escolher aqui um verde. Tá bom? Vou escolher aqui uma cor mais clara. Vou aqui de novo no balde de tinta, lembrando que eu estou no plano de fundo, né? E vou clicar. Pronto. Escolhi já o verde. Então eu quero colocar esse efeito aqui, ó. Tá bom? No meu plano de fundo. Tá certo? Vou vir aqui no degradê. Né? Lembrando que o meu degradê ele tem que estar preto e branco aqui. Meu plano de fundo ele vai ter que estar preto e branco aqui. Eu vou dar um D no teclado. Aí tá preto e branco. Apenas dê um D e a cor volta ao normal. Eu vou vir aqui nas minhas camadas aqui embaixo. Vou pegar essa bolinha e vou vir em degradê. Observe que já fez um efeito aqui. Ó, caso eu quisesse deixar assim já poderia. Eu vou dar um clique aqui. Vou pegar esse degradê aqui. Ó. Vou dar um OK e vou só fazer umas configurações nele aqui. Primeiro, no estilo, né? Nesses estilos eu tenho radial, né? Eu tenho ângulo, eu tenho vários estilos aí, ó. Refletindo, eu tenho diamante, só que aqui eu vou pegar o radial. Peguei o radial, mas observe, deixa eu apagar aqui, não tem como apagar, só depois de para lá. Observe que o preto, deixa eu voltar aqui, peraí, vou cancelar, vou apagar aqui, vou voltar novamente, degradê, sim. E agora eu vou vir aqui nos estilos e vou radial. Observe que o preto ficou no centro. Não é isso que eu quero. Eu quero que o preto ele vá lá para o canto e o centro fique verde para fazer uma iluminação, né? Então eu vou vir aqui no meu reverter, ó. Observe que o preto ele foi lá para o canto. Agora eu vou vir aqui na escala e a escala eu vou diminuindo. Ó. Olha aí. Já conseguimos mais ou menos um efeito parecido com aquele. Cuidado para isso aqui não ficar muito preto, tá bom? Porque senão vai ficar ruim seu projeto. Então é bom você colocar bem pouquinho mesmo, tá? Bem pouco. Porque quanto mais você colocar a imagem aqui em cima, vai ficando preto. Aí no final do nosso trabalho a gente não quer isso. Então tá aí, ó, simplesmente assim. Vou dar um OK aqui agora. Agora eu vou... observe que as nossas imagens ela tem um riscozinho assim, né? Ó. Como é que a gente acha isso aqui? Você pode procurar riscos ou pode procurar tinta, tá bom? Fundo com tinta, tá? Mas eu achei em risco. Mas não conseguimos achar essa imagem, mas achamos alguma parecida, ó. Tá vendo? Essa aqui que eu achei, ó. Mas tem muitos aí, ó. Você só procurar aí, ó, e colocar qualquer uma dessas lá em cima. Aí, cada uma mais top do que a outra. Agora cuidado, né? Na hora de escolher, para não escolher algo muito abusado, abusativo. Ó. Essa aqui é muito legal, ó. Tá? Eu apenas escolhi essa cor aqui, ó. Eu agora vou dar um toque com o lado esquerdo do mouse, vou copiar a imagem, vou vir no Photoshop,
Vou apagar isso aqui, é só o olhinho. E agora eu vou simplesmente aqui, deixa eu ver aqui, simplesmente vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, tá? A imagem está aqui, vou dar um Ctrl T e vou segurar o Shift da imagem. Por que eu vou segurar o Shift da imagem? Porque se eu não segurar o Shift da imagem, o que acontece quando eu vou aumentar? Ó, ela faz isso. Então não é isso que eu quero no meu projeto, tá bom? Eu tenho que aumentar a imagem na real proporção que ela é. Vou dar um toque aqui, dar um confirmar e vou dar um Ctrl V. Ctrl Z que diga. Então agora o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T para selecionar e vou segurar o Shift. Ó. Olha a minha imagem, ó. Ela não se desfaz. Ela aumenta um quadrado perfeito. Tá? Isso pode ser com qualquer imagem. Tá vendo? Ó, o quadrado perfeito ela aumentou. Então vou aumentando, aumentando, até chegar como eu quero. Ó. Sempre conferindo para ver se está aumentando a real proporção. E vou colocar aqui no centro. Tá? Porque as minhas linhas guias estão me dando essa base. Fiz isso. E agora onde vai vir a mágica? Você pode vir diminuir a opacidade. Até o seu verde aparecer. Olha lá. Você também pode, se caso não quiser diminuir a opacidade, você pode diminuir a presença também. Faz o mesmo efeito. Ó. Só que diferente. Tá? Ou você pode vir aqui nessa opção de normal, que é os modos de mesclagem, vir sobrepor ou testar qualquer um dos modos de mesclagem. Estou aqui testando. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá? Você vai testando aí para ver o que você quer. Eu vou deixar aqui em luz direta e vou diminuir um pouco a opacidade. Olha aí. Aquele efeito já criamos. Ok? Com bastante sucesso. Caso você queira aumentar o degradê, queira editar, dá um clique aqui no degradê. E aqui na escala você pode aumentar mais aí o seu degradê. Deixando um pouco mais escuro. Tá certo? Mais ou menos assim. Eu vou colocar ele para cima do efeito. Para ficar mais legal. Vou dar um clique no degradê. Né? E agora eu vou vir na escala novamente e vou ver aí o que eu posso estar fazendo com essa escala. Olha aí. Simples assim. Beleza? Cuidado para não deixar isso aqui muito preto, né? Como eu estou sempre falando aqui, ó. Deixar bem fraquinho, porque senão a sua arte ela vai ficar muito pesada. Essa foi a aula de fundo de hoje, né? Da dica de fundo. Então, quando for criar um fundo, pense no fundo, que seria a cor. Pense na imagem de fundo, né? Que é a imagem que você vai procurar. E pense também na imagem de fundo com efeito, que a gente não colocou aqui. Tá bom? A imagem de fundo com efeito, a gente vai deixar para outra aula, como a gente deve aplicar essa imagem de fundo com efeito. Então, por aqui você consegue construir inúmeras as coisas no seu queridíssimo amigo Photoshop. Lembrando que o fundo ele não pode ser muito forte, porque se o fundo for muito forte, você pode perder, tá? A qualidade do seu projeto, as imagens que você vai colocar aqui em seu cartaz. Um abraço e até a próxima aula.